Olá, amigos do NeuroEixe Podcast, muito bem-vindos. Hoje estamos com um convidado sempre muito especial, Dr. Renato Falsi. Dr. Renato Falsi é cirurgião urológico do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, chefe do pronto-socorro de urologia do HC. E meu amigo há muito tempo, né, Renato? Prudente, é verdade, há muitos anos, né? Bom, pronto-socorro, além de tudo, é uma grande experiência, né? Porque encontra com outras especialidades Bom, eu falo que eu tenho... O grande segredo é ter amigo mais inteligente, porque a gente vai conversando e vai aprendendo, né? Então, cada café que a gente toma lá nos intervalos saem altas conversas, né? Então... Eu queria te falar um negócio antes da gente começar, que é o seguinte, eu acho, falando da dinâmica do podcast, né? Outro dia me perguntaram, mas não é difícil entrevistar? Claro, né? Não é nossa formação, né? Mas o que me facilita é trazer gente muito inteligente, que tem muito o que falar e fala bem. E assim... E é um prazer de conversar. Eu falo que, assim, te encontrar no HC para um cafezinho é sempre um prazer, cara. Mas é recíproco, né? Bom, hoje vamos gravar esse café aqui, Pois né? é. Vamos gravar o café. Rapaz. Agora, essa é uma característica muito interessante, né? A gente lida lá com um grupo de pessoas, né? É uma realidade que vem de um fruto de um sistema de seleção, principalmente na nossa época, né? Bastante afunilado, né? Então, não chega nenhum bobo lá, né? Não chega, né? Não. Então, assim, você pode ter, claro, que é muito difícil avaliar a inteligência, foi um teste de QI, né? A gente pode até aprofundar esse assunto, que é interessantíssimo, né? O que é a verdadeira inteligência, né? Mas bobo não tem ninguém. É muito difícil você conversar com alguém e perder seu tempo nesse meio que a gente vive. Até porque, né? Aquele ditado já fala, né? Um gambá sente o cheiro do outro, né? Ou urubu com urubu, pombo com pombo. Tem um monte de ditado, né? Você acaba, numa época da vida, selecionando as pessoas que você conversa. Quer dizer, você não tem... É um dos problemas, talvez, ou da sabedoria da velhice, que chega uma hora que você não quer mais perder tempo conversando baboseira, né? Então, você acaba, de alguma forma, selecionando as pessoas até pelas que estudam o mesmo assunto, que se interessam pelo mesmo assunto. E a gente foi feito para colaborar mutuamente. Então, é difícil aprender, evoluir sozinho na vida alguma coisa, né? Você de que turma é mesmo? Sou da 7-9. Você é da 7-9. Nós somos 3 anos de diferença. Você é o quê? 7,5, né? Então, porque a gente se conheceu de verdade na época de residência. De residência, em pronto-socorro. Né? Exato, que a gente conviveu em pronto-socorro junto. Você passava no pronto-socorro, no PSC, né? Pronto-socorro cirúrgico, e no pronto-socorro da neurocirurgia. Então, a hora que sempre chegava, bateu o coco, chama o neurocirurgião. Amigo de trincheira, Amigo de né? trincheira. Olha, tua sala está pronta. Ih, chegou uma sala uma emergência da neurocirurgia, dançou, você perdeu a sala. Então, a gente sempre foi tratado com a neurocirurgia, algo que tem mais evoluído na medicina, né? Depois a gente vê os pós-operatórios, né? Os pacientes. Olha, ele melhorou muito. Tá, mas peraí, para a gente melhorar, o paciente sai andando aqui, carregando a mala, mas... Tá bom, né? É outro referencial, mas como tava morrendo também, né? Então... o delta é grande. O delta é grande, o delta é isso que a gente realmente é essa a melhor definição. Os pacientes, o caminho da recuperação da neurocirurgia é muito longo. Então ele recupera muito, mas ainda falta muito. Sim. Então o caminho é longo, né? O caminho é muito longo. E os pacientes que chegam pra gente no HC são gravíssimos, né, Renato? Não é... Eu falo... Você vê, é interessante isso. Eu estava conversando outro dia com os residentes. Chama muito atenção como você vê complicações de pós-operatório no HC que você não vê fora. Porque o paciente DHC é um paciente diferente mesmo, né? Ele é um paciente que vem mais grave, já seja pela condição... Pelo passado, né? E o próprio sistema de saúde tria, né? Exato. E acho que deu certo, né? Porque hoje não tem mais porta aberta o pronto-socorro. Não sei como é o de vocês. O nosso, ele vem via sistema cross. O nosso também. Então, não tem mais fichinha. Não tem mais fichinha. É o que ninguém conseguiu resolver. Vai para o HC, né?
Hoje mais do que nunca, é verdade. É o que ninguém conseguiu resolver, é o paciente. Então, essa é uma outra coisa interessante também, porque o paciente ele chega lá sofrido, né? O atendimento. Eu acho que o termo é esse. Ele vem sofrido, né? De uma série de fracassos inerentes da medicina, né? Sim. Em última instância, a gente fracassa 100%, todo mundo morre, inclusive os médicos, né? Então, em última instância, do ponto de vista material, a gente fracassa 100%, né? Do ponto de vista exclusivamente material. Então, o paciente vem sofrido, a gente tem que lidar com tudo isso aí, né? Às vezes alinhar expectativas no começo, né? E você vê muito a via final comum da falha de tratamento no transplante renal, né, Renato? Que você faz bastante, né? Faço ainda e fiz muito transplante. Olha, eu não sou muito de contar a cirurgia, mas se não chega no milhar, são algumas centenas aí de transplante. É uma relação muito gratificante, uma cirurgia muito gratificante, né? Primeiro tem toda aquela questão emocional, a hora que reperfunde o órgão, que ele sai daquela cor marrom castanha para rosinha, né? E pulsa, né? Tem uma questão emocional que é impossível, né? Tem uma magia da palavra, né? Sim. Você faz, eu fazer um transplante, né? Sim. Quase igual eu vou ser neurocirurgião. Assim, é um negócio. A gente, isso é com laser. A gente inicia o processo. São palavras que as trazem intrinsecamente uma carga emocional. Mas tem uma outra coisa interessante no transplante, que é uma das coisas que até me motivou a ficar bastante tempo lá. A gente trata um paciente que mal conhece a gente, deposita toda a confiança no cirurgião que ele não conhece, porque o sistema ele passa por um clínico que acompanha, põe na fila, ele vai para casa e espera chegar o seu rim. Isso pode demorar, às vezes, anos, né? Ele chega lá, ele tem plena confiança num cirurgião que ele nunca viu na vida. E depois ele nem pode agradecer porque ele mal vê a gente. A gente passa, mas ele é uma equipe grande, um monte de gente que passa, ele não atina. Então, essa questão de não poder agradecer é um negócio interessante, porque, primeiro que não nutre a vaidade da gente, né? O médico tem um problema com vaidade, a maioria, pelo menos, e é ruim, isso é ruim. Sou neurocirurgião, não sei nada. Não, neurocirurgião não, neurocirurgião não tem esse problema. Mas isso acaba sendo um antídoto para a vaidade, quer dizer, você não ficar sendo agradecido, e você pode fazer um bem, né? Por um amor mais puro ao próximo, né? Que é um negócio interessante isso aí, né? Para que ficar recebendo aplausos, né? Não faz muito sentido isso, né? Pra dizer, eu sou bom. É bobagem isso, né? No fundo, você tem que fazer as coisas gratuitamente pelas pessoas, né? É o bem tem essa beleza, né? assim, né? Que é aquela... Não sei se a gente uma hora vai entrar nisso aí, mas é aquele amor mais puro que... A gente não tem muito vocabulário em português aqui, mas que vem aquele amor mais perto do ágape, né? Que no latim a caridade, a caridade é sobrenatural, né? Tem um tempero a mais ainda, mas que é um amor sem querer nada em troca, de doação de serviço, né? Interessante isso aí. Então é isso, né? Assim, acho que o HC, a gente realmente é privilegiado de ter feito essa faculdade, de estar lá até hoje. É um privilégio muito grande, muito grande. E Renato, como é que você chegou na urologia especificamente? Boa pergunta, boa pergunta. Bom... Quando eu fui prestar o vestibular, eu vim de uma escola boa na época, um colégio aí que até hoje existe e tal, mas não tinha uma tradição de colocar muita gente na USP, né? E, enfim, né? Aquela história, não, a gente mais preocupado com a formação geral. Tudo bem, é um argumento. E aí, mas eu sempre, como acho que todos nós, a maioria de quem está lá, tem um pouco esse temperamento... que hoje eles chamam um pouco de colérico, assim, né? Isso é antigo, esses nomes, mas hoje voltou a se falar disso. Que o que põe na cabeça para fazer, faz. Resumindo, é isso, né? Tem uma força de fazer o que quer, né? É uma competência, né? É uma força e temperamento. E também tem seus problemas, que atropela muita gente. Então, quer dizer, todo temperamento tem problemas e tem vantagens. Eu não estou contando vantagem com isso, não. Mas aí eu resolvi que eu queria fazer. Eu fiquei em dúvida entre ITA e USP. Aí eu olhei para o ITA e falei, acho que eu não sei se eu dou conta disso, né? Acho que até foi uma pequena frustração que ficou depois, acabou passando depois aí, porque eu queria prestar ITA e USP e medicina, né? Eu falei, mas não tem muito a ver uma coisa com a outra, né? Aí na hora H, assim, né? Eu morava do lado aqui da Pinheiros, né? Da USP e tal, até hoje moro no bairro aqui. Vou prestar aqui, medicina, um negócio super legal e tal. Mas com 17 anos é difícil ter muita convicção. Ainda mais no momento que a gente pegou uma fase, a gente viveu uma geração onde parecia que estava tudo bem e não estava, né? Não, essa é verdade. Qual que era a filosofia básica dessa geração? Os pais trabalharem e dar uma boa escola para os filhos. Sim.
E a gente estava lá vendo Xuxa e banheira do Gugu e achando que tá tudo bem. E vai estar tudo certo, você vai fazer uma boa faculdade. Mas aí que é outro pepino, né? Que a gente vai entrar. E, bom, mas aí entrei na USP, né? Entrei bem na USP, lá, sobrou nota e tal. Entrei na USP e aí foi. E agora, como chegar na urologia, comecei a perceber que tinha uma habilidade e gostar de cirurgia, porém eu não queria uma especialidade onde eu só operasse, não tivesse contato com o paciente. Então eu cheguei a pensar em fazer cirurgia cardíaca. Neurocirurgia eu nunca pensei. Não sei. Mas cheguei a pensar em fazer clínica médica. E aí a urologia tem isso, né? Tem essa questão de ter tudo, uma especialidade que você faz o que você quer, basicamente. Você pode ser mais clínico, mais cirurgião, os dois. Hoje você pode ser... Enfim, tem um leque gigante. E a disciplina de urologia no HC sempre foi muito forte. Sim. Então isso sempre despertou, de forma que os melhores residentes acabavam disputando a urologia. Residente de cirurgia geral. Residente de cirurgia geral, tinha que fazer 2 anos de cirurgia geral, e era uma briga de foice para entrar na urologia. Bom, mas é aquela história, né? Sei lá, o desafio parece que estimula mais ainda a fazer, né? É aquela história do teimoso. Como é que você fala que não... né? Como é que você estimula a fazer? Fala que não vai conseguir, né? Aí pronto, né? Aí você faz só de raiva, né? O negócio. Bom, aí deu certo, né? Eram 3 vagas por ano, deu certo a urologia. E um pouco também, né? A gente acha que planeja a vida, né? Eu nunca planejei que eu fosse ter uma chefia de pronto-socorro. Aliás, uma chefia na vida. Nunca me imaginei capaz para isso. Mas isso me lembra um pouco, assim, um prefácio, né? De um livro que eu... pela 2ª ou 3ª vez que eu estou lendo aí, que é do São Francisco de Sales, se chama Filoteia, né? Parece ter um negócio meio sem sentido ler várias vezes o mesmo livro, mas não é sem sentido. São esses livros muito profundos, quanto mais a gente lê, dá para ler 20 vezes, ainda vai faltar algumas vezes. Mas essa edição última que eu comprei, no prefácio, que são entre prefácio, uma carta do Papa Francisco e mais, vai umas 60 páginas. Eu comprei o livro porque eu achei bonita a capa. Eu já tinha lido, eu estava na Itália e, bom, tudo lá é um capolavoro, né, uma obra de arte, desde a embalagem. Aí eu li o livro, achei bonito e falei, vou comprar, né? E comecei a ler no trem o prefácio, e aí ele falou isso aí, o São Francisco de Sales, um momento na juventude dele, que ele tentava planejar um pouco a vida e se sentia um pouco angustiado. Uma hora ele falou, chega, para de planejar, entrega na mão de Deus e vai, né? Então, isso aí... tem um pouco disso também, né? A gente acha que planeja a vida, fica muito assim, não dá para racionalizar por que foi ITA, por que foi, não foi, ou foi a medicina USP, por que a urologia, como é que eu fui parar no transplante. Tem coisas que eu imaginava fazer, coisas que eu não imaginava e apareceram. A hora que eu estava já querendo, sei lá, vou arranjar uma coisa mais sossegada da vida, apareceu essa chefia do pronto-socorro, um monte de apoio da disciplina. Foi bom, agora tanta confiança que eu tenho que corresponder, né? Não tem como. Então a vida é assim, né? A gente não planeja as coisas, né? Não planeja. A gente acha que planeja alguma coisa e tem que usar a razão. Não estou dizendo para a gente ser irracional, ficar esperando cair do céu. Não é assim, mas o intelecto, né? Ele vai junto com essa coisa, né? Ele participa, mas ele não é o dono né? De tudo, né? Eu acho que tem dois nomes, né? Tem um nome mais racional, que é propósito, e um nome mais, como é que eu vou dizer, elevado, eu já estou dando a letra, né? Mas um nome não racional, que é servir a Deus, né? É você procurar, assim, você pode chamar de propósito, você pode chamar de servir a Deus. E é interessante, né? Porque... Mas é elevado, né? Então, não, porque Deus é mais que a gente. Eu sei. Então, óbvio que é elevado. Eu tento manter Não, não, sim. Eu falho miseravelmente e não dá lado aqui. Mas veja bem, é questão, né? Vamos lá, vamos para a história da medicina, vamos lá para trás, então. Vou pegar o juramento de Hipócrates, tá? Sim. É uma época onde, na Grécia, auge da razão, né? Talvez uma das civilizações que chegou num grau de razão, de desenvolvimento do intelecto, né? É a civilização que inventou a razão, né? Basicamente. Né? Ou que fez um uso, né? Talvez essa palavra boa, inventou, enfim, ou fez um uso, ou amadureceu a razão de uma forma extremamente
avançada, a ponto de que chegou numa língua extremamente específica, né, e rica. A linguagem é o fruto de uma civilização, né? Então, você pode olhar do jeito que aquela civilização, aquele povo, aquele grupo se comunica, dá para você inferir a qualidade que está por trás disso. Sem dúvida. Não precisamos nem dizer o que a gente está vendo hoje em dia. Calma, a gente chega lá. Mas vamos voltar para a Grécia, então, lá que está bom o negócio. Então, só para você ter uma ideia, a Grécia permitiu um nível de linguagem que permitiu a escritura dos evangelhos. Os evangelhos foram escritos em grego. O Antigo Testamento não, que ele tem aramaico, tem grego também um pouco, mas tem hebraico, aramaico. Hebraico-aramaico. Aramaico, basicamente. Depois tem o grego para o Novo Testamento e depois São Jerônimo, quando fez a primeira tradução para o latim. E aí o pessoal se escandaliza, mas latim é uma língua morta. Não, era uma língua madura que não muda mais. Porque imagina escrever um livro com revelações importantíssimas com linguagem que muda, porque a linguagem que a gente usava em português brasileiro aqui, quando a gente era adolescente, não usa mais hoje. Sim. A linguagem dos jovens hoje é diferente. Então, imagina se escrever um documento que é eterno, numa linguagem que muda a cada década, a cada geração. Quer dizer, não tem... E permitiu, então, os gregos chegaram num nível de sabedoria, né, gigante. Antes de Cristo, isso, sem ter tido uma revelação. A ponto de que praticamente não tem protestante na Grécia. Porque a precisão da linguagem grega não permite você olhar um texto, ler e falar, isso aqui não é bem assim o que quer dizer, eu acho que é assim. Não tem, eu acho. Tem quase 10 palavras para amor, para definir amor. Então você tem o amor ágape, que é o amor descompromissado, que é o amor de Deus, traduzido depois por São Jerônimo, quando fez a Vulgata, a primeira Bíblia, para Caritas, que é a caridade, que vem em português a caridade. Você tem o amor de irmão, a filia. Você tem o amor mania, que é o amor desordenado, excessivo, que aqui a gente usa até para diagnóstico, né? O paciente está em mania, ele está exageradamente ativo, né? Ele está com o ponto adiantado, né? Então, essa é a precisão, né? Ponto adiantado, metade da audiência... Já não sabe, é época do distribuidor, agora é ignição eletrônica, né? Mas... Então, aí você pega o grego chegou no juramento de Hipócrates, para voltar ao tema que a gente estava, né? E o juramento de Hipócrates tem alguns pilares importantes. Eu identifiquei uns 4, mas tem mais, né? Uma interpretação, talvez minha isso aqui, não sei. O primeiro pilar é que você tem que fazer, como médico, você tem que, quando você vai se dirigir a um paciente, você vai para fazer o bem. E a medicina é uma profissão milenar, né? No sentido de que a pessoa usava os recursos que ela tinha, obviamente, mas essa ideia de que alguém estudou algum assunto e vai lá para ajudar o outro, cuidar de um problema de saúde, sensu lato, isso é milenar, né? Isso aí. Então você tem que ter, você tem que ajudar, você tem que estar com a intenção de ajudar o próximo, de ajudar a pessoa, de melhorar a vida dele, de beneficiá-lo. Você tem que ensinar o que você aprendeu. Tem embutido nesse juramento de Hipócrates um reconhecimento à dignidade da vida humana. Então, você não pode ajudar ninguém a se matar, está escrito lá, e você não pode provocar aborto porque está matando criança. Então, olha, ele identifica a dignidade humana, identifica a dignidade de uma nova vida, identifica a intenção que deve ser usada no tratamento, identifica a importância do ensinamento. Porque essa história de essa seita, né, de que só vale o que está escrito é muito recente isso aí. Não está no PubMed e não vale. Não, mas você está vendo a coisa acontecer, caramba. A tradição oral, como é que você ensina o teu residente? Como é que ensina você? Entra na cirurgia com ele e vai falando. Existe uma passagem de conhecimento individual. Se você for um médico ruim, você vai ensinar mal os teus alunos e daí para frente a cadeia, né? Então aí mostra que a medicina ela é uma profissão que vai muito além do cientificismo, né? Sim. De aplicação de um chat, de uma inteligência artificial, de uma máquina que mede suas pressões e tudo mais. Para uma triagem, isso é ótimo. Não estou dizendo que não é para usar tecnologia. Aí a diferença entre fazer ITA e fazer medicina. Você achou? Pode ser. Talvez um pouco inconsciente, mas pode ser. Se bem que isso tem em tudo, viu? A gente não é. E aí, outra história interessante, né? Não, mas a medicina te dá isso de uma forma muito mais direta. Bem definida. Direta. Né? Bem mais direta. Clara, a medicina. Tanto que naquele jargão, a medicina é um sacerdócio, né? O que é um sacerdote? Vai fazer um sacrifício, né? Vai, né? Enfim.
Tem tudo isso aí. E historicamente, né, essa questão que é um tema interessante, essa questão de... Então, depois, né, essa ideia que a gente tem, não, o médico é cientista, ele não pode ter fé, o médico é cientista. Isso é uma baboseira recente, provavelmente pós-iluminista, provavelmente, né? Eu acho que foi o iluminismo que plantou isso aí, Revolução Francesa, essas coisas, mas é uma ideia recente. Porque se pegar dos primeiros, né, vamos pegar médicos bem antigos, bom, o próprio São Lucas, Cosme e Damião eram médicos. Sim. E o que eles faziam? Eles começaram a tratar, não cobrar, tratar das pessoas como ser humano. E uma hora o imperador, acho que é Diocleciano, se eu não me engano, foi lá e mandou cortar a cabeça. Sim. Inclusive os ossos deles estão em Veneza lá. É numa ilha, não é bem a ilha principal. Tem os ossos de São Cosme e Damião, lá para 300 depois de Cristo e tal. Eles foram martirizados porque faziam a medicina, entre aspas, humana. Outros motivos, tem perseguições da época e tal, mas tem esse motivo embutido também, né? Então, o médico não pode acreditar em Deus porque ele é cientista, imagina, ele prova, ele faz uma tomografia, ele viu, né? E a coisa vai evoluindo, né? O próprio Santo Agostinho, né? Santo Agostinho já é mais para frente um pouco, né? Santo Agostinho é 700, né? Ao redor de 700, se não me engano. Sim, eu não sou muito bom de data, pode ser que... E Santo Agostinho, ele tinha uma vida normal no mundo, uma pessoa de reta intenção na universidade e tal, tentando, com amor à verdade, filosofia com amor pela verdade, e uma bela hora ele falou, bom, se eu não me converter, não melhorar de vida, não me elevar espiritualmente, eu não vou enxergar a verdade. E aí foi o dia que virou a chave dele, e aí ele tem essa vida, um grande santo, doutor da igreja, foi bispo, etc. e tal. Né? Então, o ser humano não é capaz de enxergar a realidade puramente pelo intelecto. Sim. Essa é uma realidade, entendeu? Então, quando... não tem... é porque a gente não é assim na nossa natureza, né? E o médico cuida de ser humano. O ser humano ele não é só corpo, ele é diferente, ele tem uma coisa que o animal não tem, que ele tem a intenção nas coisas que ele faz, tem consciência, né? A gente não pode falar, isso aqui é um cachorro malvado. Não, pode ser um cachorro agressivo, um cachorro bravo, um cachorro forte, um cachorro que morde todo mundo, mas na ação dele não tem uma intenção. O ser humano tem, a gente pode fazer a ação mais maravilhosa do mundo com uma intenção torta. Você pode atender um doente operar da melhor forma possível e estar com a intenção simplesmente de ganhar dinheiro em cima daquele doente. Isso é torto, está errado isso aí. Você pode você pode ter uma ação materialmente boa movida por uma intenção ruim e você pode ter um fracasso material movido por boa intenção. Então, aquela piada, o que importa, o que não interessa é a intenção, o que importa é fazer mais ou menos. O ser humano não é assim. Então, e é curioso, né? Eu nem precisei introduzir o tema, porque naturalmente a gente foi para ele, né? A questão da espiritualidade e a medicina, né? Que você integra de forma, assim, eu acho que com uma naturalidade. E eu queria entender um negócio que eu sempre estou para te perguntar nos cafés e nunca tive a oportunidade. Você sempre foi um cara espiritualizado? Bom, assim, sensu lato, creio que sim. Como é que foi essa jornada sua? Porque você, das pessoas que eu conheço, eu acho que você é um dos caras mais... como é que eu vou dizer? Que traz a religiosidade, a espiritualidade, né? Coisas diferentes, eu sei, mas para dentro da prática médica, né? E eu queria entender como que isso foi acontecendo. Bom, acho que o primeiro ponto que não é questão de trazer para a prática médica, né? É porque a gente o ser humano é corpo e alma, ponto, né? Bom, você pegar hoje, vamos chamar os filósofos atuais, eu acho que no Brasil nem tem muito curso de filosofia, tem curso de história da filosofia, que é uma outra história, mas enfim, não vamos esculhambar muito isso aqui, mas... Eles questionam até a existência da alma. Mas veja, claro que você não vai fazer uma tomografia, você pegar lá do cérebro, você não vai chegar a uma ressonância, uma tomografia e falar, olha, esta aqui é a alma. Não é assim, porque ela não é material. Mas que o ser humano tem dúvida, ele quer saber o que acontece depois que ele morre, mas isso é de 5.000 anos atrás, né? Você acha fóssil de gente enterrado, vestido como guerreiro, para poder depois da morte ter o prêmio pelo que ele fez de bom. Então, essa ideia de consciência, de alma, isso aí transcende, né? Gerações, estudos, e nunca vai se achar
nunca vai se achar exatamente o local anatômico onde está a alma, obviamente, né? Se bem que outro dia eu estava pensando nessa questão do núcleo accumbens, né? Eu acho que aquilo lá parece um imprint do pecado original, né? Uma ervilhinha desse tamanho, viciada em dopamina, desordena todos os prazeres. Não, eu até escrevi um artigo disso aí, saiu no jornal esse negócio. Então, talvez talvez, sei lá, uma sacada, alguma coisa assim. Enfim, um pequeno contato aí com uma realidade. Mas, então, o ser humano, ele é corpo e alma. A gente vai tratar de ser humano, né? Então, não tem como, não dá para ser um médico, vamos dizer assim, espiritualizado, mas em casa não, ou ele em casa espiritualizado, mas na medicina ele é um cientificista. Não, a pessoa é uma coisa só. Não, mas claro, isso a pessoa é uma coisa só. Transcende, então, né? A questão como é que é, né? A vida da pessoa. A gente está vivendo um momento no Brasil que é ímpar no mundo, tá? Um monte de gente acordou para a espiritualidade no Brasil, isso faz uns 15 anos. Você vai na Europa, não é assim. Você vai na Europa, as igrejas estão vazias, só tem idoso, não tem... Eu estou falando do catolicismo, tá? Que é minha religião, então eu vou falar com dados. Eu não conheço assim, dados específicos sobre as outras religiões. Mas no Brasil, a nossa geração cresceu sob influência da teologia da libertação. A teologia da libertação foi uma ideologia que penetrou na igreja nesse tempo e ela foi tão poderosa e tão nefasta que... Bom, depois você corta se eu falar demais, né? Que ela fez parir o PT dentro das comunidades eclesiais de base. E é uma ideologia que pega e transforma a espiritualidade no materialismo. E transforma os padres em assistentes sociais. É uma tristeza. Hoje até foram excomungados as pessoas, esses teólogos que defendiam a teologia da libertação. Graças a Deus parece que essa onda está passando. Então isso gerou um grande escândalo e uma geração que perdeu o interesse pela fé porque falou, bom, serviço social, esse treco aqui é coisa do passado, não faz o menor sentido, né? Então a minha geração, a nossa geração cresceu nisso. Uma geração amplamente escandalizada. Eu acho que isso até explica esse boom de igrejas evangélicas que apareceu no Brasil. Porque a pessoa às vezes ia procurar um padre, ele estava lá defendendo questões políticas, etc. E a pessoa procura naquele conforto espiritual e o pastor, bem ou mal, estava lá com uma Bíblia aberta falando de Cristo, falando alguma coisa que elevava alguma coisa lá e tal. Então eu acho que esse foi um fenômeno que aconteceu no Brasil. Ocorre que, de uns 15 anos para trás, um monte de gente começou a se converter. Isso é uma realidade, né? E particularmente, foi uma época que eu me perguntei um dia, isso é interessante, eu falei, por que o Brasil não vai para frente, né? A gente está sempre nessa história, eleição vai para cá, e crise, não sei o que lá. Aí comecei a estudar economia. Diploma é só medicina, tá? Essas coisas de medicina. O resto é conta própria. Acho que até por isso que foi para frente um pouco, porque não tem... Aí comecei a estudar economia, virei libertário uma época. Eu lembro. Virei libertário, contra o governo. Paulo Cogos, andava a conversar com o Paulo Cogos, bastante com o Paulo Cogos. Ia Ron Paul veio no Brasil, fui lá assistir e tal. Só que o libertarianismo falta pedaço, né, nessa filosofia, né? É um pouco uma coxa de retalho e carrega um pouco de cada coisa e a hora que você começa... E ele leva pouco em conta o aspecto não tangível do ser humano. Eu acho que ele é muito racional. Exato, falta pedaço, né? Justamente foi aí onde eu vi que falta pedaço. Aqui não dá para parar aqui. Isso aqui é ponte para alguma coisa maior. Eu acho que a questão moral também, ele deixa muito de lado, muito totalmente largado, muito aliás, solto. Ele não dá uma moldura moral para a ideologia. Não, exatamente. E o dia que eu percebi isso aí foi o dia que eu entrei num grupo de discussão lá e estavam defendendo a moralidade de um prostíbulo. Um quer, o outro quer também. Pela ótica econômica. Entre quatro paredes vale tudo. Falei, pera um pouquinho, mas tem um ser humano lá, e a dignidade humana onde é que fica, né? Sim. Aí começa, falei, mas quem que vai proteger o ser humano? Cadê, não sei o que lá? Daí comecei a fuçar uma coisa que eu fui criado, né? Minha família inteira, família de origem italiana, tudo católico e tal. Comecei a olhar de novo, com outros olhos, a teologia católica. Falei, mas aqui está a dignidade humana, alguém está pensando no ser humano e tal. Nesse meio tempo, é muito interessante. Começou um amigo meu e falou, vamos lá rezar o terço aqui na Nossa Senhora do Brasil, né? Eu nem sabia que o homem rezava terço nessa época, eu achava que era coisa de velha. Sabe aquelas tipo alfaiate, já nasceu velho, assim, não tem alfaiate jovem. O cara nasce velho, não é possível, né? Não tem alfaiate jovem. Fala, não, terço é coisa de velha, a pessoa tem que nascer velha para rezar isso aí e tal, né? Chale sem saber muito, não sabia nem, né, o que fazer e tal. Bom, aí até o Olavo de Carvalho fala isso aí, né? Ele fala assim,
tudo bem, faz assim, reza o terço, depois a gente vê o que acontece, né? Ah, mas eu não sou católico. Mas reza o terço, depois a gente vê o que acontece, né? Porque parece que é um negócio de corpo e alma, né? É fé e razão, né? Tudo é graça de Deus, mas a gente precisa voluntariamente cooperar com a graça de Deus, porque a gente é livre, né? Basicamente isso é assim, em uma linha o resumo da santidade, né? E aí acabou que, bom, aí foi um boom que um monte de gente, há 15 anos atrás, a gente entrava em igreja dia de semana, era vazia, só tinha velhinha lá. Hoje as igrejas, as missas em dia de semana são lotadas. É um fenômeno em São Paulo. Pode ir aqui, vai na Paulista aqui, tem Santa Generosa, tem Nossa Senhora do Brasil, tem Assunção, tem um monte. Mas você sabe que são nos Estados lotadas. Unidos também, né? Nos Estados Unidos eu não houve sei muita os dados. conversão para catolicismo, de protestantismo para catolicismo. É um movimento assim que você... Não, tem um famoso que é perceptível. Então, e aí, mas foi um boom, assim, aqui no Brasil o negócio, as pessoas de fora vêm, ficam, a gente fala isso, às vezes vai, né, fala com um padre que está fora, né, não tem isso na Europa, não tem isso aí. A Europa espiritualmente está num momento complicado, ela está morta espiritualmente, não tem jovem. Então, esse é um processo, mas veja, isso aí tem um monte. Hoje você vai e você tem amigo virando padre, né, de geração um pouco mais nova, né? Tem as igrejas cheias, o pessoal estudando. Olha, aluno de medicina, eu nunca imaginei, na nossa época, o que era religião na faculdade? Não se falava muito. Sabia, fulano é tal coisa, fulano é tal coisa. Hoje, tem aluno na faculdade de medicina que dá para discutir São Tomás de Aquino, filosofia. Tem vários na minha cabeça, de nome que eu conheço, porque às vezes vê alguma coisa, um comentário, fala uma coisa numa cirurgia. Tem residente lendo Santo Agostinho. Isso não tinha na nossa época. Espontaneamente. Não é que você chega lá e fala, vai ler isso aqui, senão você não opera mais comigo. Não é isso, não. Você nem toca no assunto. Mas a pessoa sabe que você leu, que às vezes posta, às vezes vê comentando, vê conversando com outro médico e tal. E aí, a nossa clínica tem missa no final do ano. Você é um católico muito vocal, né, Renato? Assim, e isso daí eu acho que é algo da sua identidade mesmo. Você defende a sua fé de uma forma muito vigorosa mesmo. Eu acho que isso daí permeia a sua personalidade, seu dia a dia. Você realmente incorporou a questão espiritual, né? E imagino até na sua prática médica, sem dúvida. É que é uma coisa tão... É você. Eu não sei, é que para mim, eu não sei, depois que aquela coisa fica lá às vezes 40, 50 anos para enxergar um negócio, depois é tão óbvio. É a mesma coisa que eu falar para você, eu preciso defender muito que isso aqui é uma xícara. Não precisa, né? Claro. Basta você mostrar que é uma xícara, né? É aquela história que falam assim, né? Tem um jargão que fala que a verdade não precisa ser defendida, precisa ser mostrada só, né? Assim, não é que eu não sou aberto ao ecumenismo, não é nada disso, assim, né? A gente não pode entrar nisso assim, mas, enfim, também tem outra coisa que fala, ó, quem não acredita, quem acha que tudo é igual, não acredita nem na própria, né? Sim. É claro, por que tem que ter, você pergunta, por que tem um diferente, por que eu estou assim, tem um leque de escolhas, enfim, claro, tem, mas a questão, né, o que é importante, né, dizer no mundo hoje, né, é que assim, tem uma encíclica do Papa João Paulo II, santo, né, canonizado, chama Fé e Razão. É muito bonita de ler. Tem grátis no site do Vaticano, um monte de língua lá, cada um escolhe o que quiser, o jeito que quiser ler. Mas ela começa falando assim, ó, fé e razão são como duas asas que levam o espírito para a contemplação da verdade. A vida de Santo Agostinho, isso foi muito claro. A gente não percebe essa transformação interior de uma forma tão clara como Santo Agostinho teve esse privilégio de perceber. A gente não consegue enxergar a realidade, principalmente a realidade imaterial, né, sem a questão, sem a fé, sem permitir viver sem a vida na graça, sem permitir a inabitação trinitária na alma, falando um termo um pouquinho mais teológico. Isso é uma coisa que assim, não tem como, né? A gente tem aquele aprendizado, não, é Darwin ou é criação? Não, são coisas diferentes. O darwinismo, ele explica outra coisa, ele não explica a criação. Ah, mas e o Big Bang? Bom, o Big Bang foi proposto por um padre. E a sequência do Big Bang é o que está no Gênesis. E o padre, 1900 e pouco, né, o Big Bang, não é uma coisa... E tem o Big Bang, alguém acendeu o pavio antes. Né?
E para o Big Bang funcionar tem que ter gravidade, senão não faz sentido uma explosão, não dá em nada. Se jogar um monte de átomo de hidrogênio, como é que se atrai para virar hélio se não tem gravidade? Como é que vira ródio, tem que juntar um monte, entendeu? Porque a gente tem uma visão muito míope inerente da natureza humana, que é absolutizar o que a gente vê aqui. A gente faz isso com a física, né? Uhum. Vai lá aquelas equações, massa, quantidade de movimento, tal, mas a gente já cansou de ver, humanamente vendo com os próprios olhos, que a hora que a gente sai dessa fotografia que é aqui na Terra, a coisa não é bem assim. A física no buraco negro, a física depois da velocidade da luz é diferente. Partículas muito pequenas, a posição e a massa é estimada por equação, não é uma certeza, é um jogo de probabilidades. No buraco negro a luz some. Acima da velocidade da luz, a quantidade de movimento que aquele corpo adquire é tão grande. Então, existem limites para a física. A gente conhece uma fatia e a gente absolutiza tudo baseado no que é aqui, né? Do que a gente está vendo, que é uma coisa muito limitada, materialmente muito limitada, né? E a hora que você começa a falar assim, pô, esse cara está usando alguma droga para falar tanta coisa, não é isso aqui, é Einstein, tudo isso aí tem na internet, você acha tudo isso aí, não é nada muito difícil de juntar, é difícil um pouco juntar as peças, mas não é tão assim. Então, a gente precisa entender, eu acho que funciona melhor a pessoa quando alinha, né? Então, aí que aí vem a segunda pergunta, pô, então você perde tempo com essas coisas, né? E aí vamos pensar em eficiência, então, né? A métrica hoje é eficiência no mundo. No mundo pós-revolução industrial é eficiência. Sim. Ninguém está preocupado mais de comprar uma camisa feita por uma família, né? Tem pouco valor no mundo hoje, sei lá, uma toalha feita em Burano, de uma família que há 400 anos faz toalha com bordado à mão, enquanto tem no camelô, pouco distante, produtos da China, onde aquilo lá custa 1/100º do preço. É a praga da visão utilitarista. Utilitarista, né? é isso onde é terminar. Termina a eutanásia, isso, né? Termina a eutanásia, Exato. O perigo é terminar a eutanásia. Eutanásia. Isso aqui não interessa. Não, peraí, já tem muito filho. Não, esse aqui, esse velho já não tem mais o que render. Põe na cápsula lá, aperta o botão. Nascer para sofrer, por quê? Nascer para sofrer, por quê, né? Sendo que, né, a marca... Eu ouvi isso outro dia. Nascer para sofrer, por quê, né? Sendo que a marca dessa vida aqui é a cruz, né? Está escandalizado com o quê? Já foi avisado mais de uma vez. Enfim, mas aí o que acontece, né? Faltou o café. Mas, então, vamos lá, a eficiência. Vamos falar de eficiência, que é muito bonito isso aí, né? Bom, alguém tem dúvida da eficiência dos monges trapiches? Opa. Tem livro disso aí, né? Uhum. Faturamento em 2007, estou falando porque eu li recente, tá? Não é que eu sou um rei dos números, não. Faturamento em 2007, vendendo as comidas, as cervejas dele, a 50 milhões de dólares. É de dar inveja em qualquer pós-graduação, qualquer MBA em administração. Os caras passam 8 horas do dia rezando, né? 8 horas rezando, sei lá, 2, 3 horas dormindo, pouco dormindo, trabalha 4 horas por dia e produz melhor que qualquer um. Qualidade e eficiência. Cadê a resposta disso aí? E são todos felizes. Mas monge trapiche, não era o Brasil é tropical, que a coisa não funciona. Tá bom, Missão Belém, vamos lá. Eu fui lá outro dia fazer um check-up. Sabe o que é a Missão Belém? Não. Só que a Missão Belém é uma missão fundada por um padre italiano, que pega esses indigentes de rua viciado em droga, crack, aquele grupo que ninguém quer, o pior que tem na rua, eles pegam, levam para uns sítios de desintoxicação, não usam nenhum remédio e conseguem 50% a 56% livre de drogas em 2 anos. Esse número, você sabe que é um número absurdamente alto, né? Em comparação com as clínicas, que não chega a 20%, né? 15%. E o que tem lá? Não tem quase remédio. É um negócio de mudança de vida espiritual, etc. Mas eu queria chegar no ponto, você vai lá no sítio da Missão Belém, pode estar chovendo, mora lamaçal, uma pobreza, porque eles não têm recurso, é muito digno, né? Tudo limpo, todo mundo feliz. O padeiro que toca a padaria, levanta 2h30 da manhã, faz 1.800 pães, solta as fornadas na hora certinha para entregar para os velhinhos que não tem dente, então ele sabe o jeito que entrega o pão, não muito torrado, não muito borrachudo, lá para poder o velhinho mastigar. Cada dia ele faz com uma farinha diferente, porque é doação. Você pegar um chefe de cozinha, um masterchef, ele vai odiar trocar de farinha, cada um absorve água de um jeito, o glúten é diferente, ele faz isso aí todo dia, levanta 2h30 da manhã e está super feliz. Tem uma eficiência que dá de 10 em muita padaria,
com recursos mínimos, igual um monte de trapista. Ele vai lá, faz a cerveja dele, faz os produtos dele e está feliz. Você vai conversar com esse monte de gente que está vivendo de forma ordenada, são tudo felizes. Você vai numa escola que é ordenada, fala, pô, mas como é que a escola perde tempo? Começa com uma missa o dia? Que coisa é essa? Pô, tem que ensinar matemática e tal. Só que você pega essa escola em 3 horas de aula, 4 horas de aula, a criança sai mais feliz sabendo mais coisas numa escola que ficou 8 horas por dia. Porque o ser humano é feito para funcionar assim. Então essa questão, né, quando você junta a realidade, que a gente é feito assim, não adianta... E quando a gente usa o nosso... O que você diz por assim? Corpo e alma. O ser humano, ele é corpo e alma. Tem um monte de indício. Então, na hora que a gente... É a mesma coisa você tem um carro, você querer usar seu carro como se fosse um caminhão. Ou usar um caminhão como se fosse um carro de passeio. Não vai dar certo. Na hora que você usa o ser humano como corpo e alma, não é que você soma duas coisas, você potencializa a eficiência dele, todas as funções dele ficam melhores. Todas as funções. Então, isso brasileiro, felizmente, está virando muita chave aqui, né? Ele percebeu que a vida é melhor assim. E que só essa vida intelectual, que é fruto muito da Revolução Industrial, e aí é um processo que as universidades passaram, não traz a felicidade que ele precisa. Quantos médicos bem-sucedidos da nossa faixa etária que você conhece que estão fazendo terapia ou tomando remédio para achar a vida legal? Sim. E gente bem-sucedida. Sim. Tem paciente, opera bem, tem dinheiro, tem tudo que você pode imaginar. E está lá tomando remedinho ou fazendo terapia, buscando, igual um cachorro com atrás do rabo, o sentido das coisas, entendeu? Então, é muito triste isso aí, não é? É gente bem intencionada que está remando para o lado errado, cavando para o lugar errado. Sabe que você enterra a pessoa viva, ela quer cavar, em vez de cavar para cima, cava para baixo, cava para o lado. Não, eu acho que quando se fala tanto em humanização da medicina, né, é curioso, porque todo mundo fala em humanização, são tantos pontos que se fala, né? Humanização, humanização, humanização. Mas ninguém aborda isso, né? A questão do encarar o ser humano exatamente com essa... Hoje, acho que como um ser completo, que tem um corpo e tem uma alma, e que você tem que tratar ambos, né? Olha, na nossa época de faculdade, não se tocava nesse assunto. Hoje já está... Eu até brinco, assim, a curva de Gauss achatou e os extremos elevaram. Né? Eu brinco que antigamente, propaganda de convênio era helicóptero, ressonância... Hoje aparece um médico, né, na beira do leito, né? Até a realidade fria do negócio em saúde percebeu isso, né? Agora, como se chama, o que se chama de humanização que, a meu ver, está equivocado, né? Está equivocado. As pessoas elas estão, creio que a maioria das vezes, bem intencionadas, mas não sabe, assim... Ovelhas perdidas, né? Se escrevem livros técnicos sobre humanização, é isso que eu quero dizer. Né? E ninguém fala do tratar a alma. Né? O centro, né? A universidade sempre foi o centro do pensamento. Né? Historicamente sempre foi isso. Estavam sempre associadas, né? A questão, a filosofia, que a filosofia é amor pela verdade, né? Você pode... E esse é o grande problema... Enfim, depois de comentar isso. Mas, historicamente, a universidade sempre foi o centro do pensamento, da sabedoria, onde se juntava... Só que com a Revolução Industrial, aumentou rapidamente a necessidade de mão de obra. Então, você não precisava mais... Você não tinha tempo de formar pensadores. Você tem que formar mecânico, formar engenheiro, formar médico, formar arquiteto, enfim, formar técnicos. Engrenagem para o sistema. E aí as universidades foram obrigadas a mudar de formadores de pensadores para formadores de técnicos. E daí para entrar a ideologia foi um passo, né? Aí começa lá, para quem leu lá, Revolta de Atlas, essas coisas. Faz parte, o objetivismo faz parte dessa evolução do... É que o objetivismo ele tem um viés mecanicista brutal. Total. Mas eu digo assim, faz parte. Dentro do libertarianismo, foi a evolução de muita gente aqui no Brasil. A questão moral no livro, na filosofia, não se passa nem raspando, né? Mas foi um caminho, ele é um caminho, né? Porque a pessoa que é retamente motivada, ela vai estudando as coisas, vai percebendo onde tem os buracos e vai indo atrás, vai cavocando o conhecimento. Então, às vezes, dá uma volta gigante para ir daqui até a estação
Trianon, mas pô, era só um quarteirão, entendeu? Então, às vezes a pessoa, ela cavoca muito, mas veja, então esse é o problema da universidade. Então hoje, você chega numa escola genérica e pergunta o que você quer ser quando você crescer. Eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, eu quero ser piloto de avião, eu quero ir para a NASA, eu quero ser bombeiro, eu quero ser neurocirurgião. São profissões que as crianças respondem. A identidade está na profissão, e a profissão não é meio. Desculpa, ela não é fim, ela é meio. Então, mas isso é uma dúvida que eu sempre me coloco, Renato. Será que a universidade é o local para você trabalhar isso? Isso daí não devia vir de casa, da sociedade como um todo, um negócio mais difuso, e a universidade sim ser reservada a formação, ao estudo técnico, ao estudo racional, ao estudo científico. Também, mas não dá para separar. Não, também. Acho que a universidade também tem um papel técnico. Porque eu acho, às vezes eu acho que a gente livra muito a cara dos pais? De família, da família, sociedade. Tem plena razão. E criação desse arcabouço, né? Não, tem plena razão. Agora, a gente está pegando já famílias, porque, veja, vamos pegar um pouco a história do Brasil, né? A história do Brasil teve uma geração o grosso da imigração para cá veio 1800. 1800 e final, e depois Império até um e pouco Primeira de guerra República. e tal. Esse foi o grosso da imigração. A maioria veio pobre, tá? Ninguém veio para cá. Claro. Poucos vieram com dinheiro para o Brasil. Então a maioria veio naquele lá, vendendo almoço para comprar o jantar, com uma boa cultura. Foi aí que encheu aqui o sul de italiano, encheu, enfim, outros grupos também aí, mas aqui tem bastante italiano em São Paulo e tal. Encheu. Essa geração veio pobre. Tinha que trabalhar. A geração seguinte já tinha algum negóciozinho de família, um negócio pequeno, começou a melhorar um pouco. E a geração que chega dos nossos pais, né, sensu lato, um pouco mais, um pouco menos, é a geração que trabalhou bastante para dar uma boa educação para os filhos. Era essa a meta. Exato. Então, assim, pagou boas escolas para os filhos. Problema, não perceberam que as escolas já estavam, que estava uma infiltração total, né, dessa ideologia pós-guerra, de que o prazer pelo prazer, teologia da libertação dentro da igreja, que estava um balaio de gato que ainda era subclínico, não percebia esse escândalo. E essa geração hoje é pai. Então como é que se vai dar uma coisa que não tem? Os pais não... Essa é uma coisa perigosíssima. Agora, que é a responsabilidade dos pais, ninguém tem dúvida. Tem até um jargão, eu li uma vez na internet isso aí, depois não achei a referência, atribuíram a um papa desses aí do passado, a um desses papas. Eu não achei a referência, vou repetir então com uma coisa que eu li e não sei de onde veio, que é assim, né, que falava assim, os pais que mandarem seus filhos para o inferno podem ficar tranquilos que já estarão lá esperando por eles. O resumo da história é que os pais têm responsabilidade praticamente total sobre a educação dos filhos. Ponto número 2, tem uma encíclica que trata de educação, um negócio que eu estudei bastante ano passado, porque eu tinha que tomar uma decisão com meus filhos de mudar de escola e tal. E eu li uma encíclica que é de 1929, mas parece que foi escrita hoje, do Papa Pio XI, que chama Divini Ilius Magistris, o seu divino professor. Que um dos primeiros pontos foi a responsabilidade dos pais. Ponto. Então começa daqui, entenda que a responsabilidade da educação dos filhos é dos pais. Agora, óbvio que nenhum pai faz do filho, educa mal o filho de propósito. Imagino que a imensa maioria dos pais tem a maior das boas intenções, a melhor das boas intenções com os filhos. Mas acaba dando problema. Porque a pessoa não tem, às vezes, o que dá. Então tem aquelas coisas muito simples. Olha, eu não tive isso, então vou dar para o meu filho. Eu não tive aquilo, quero dar para o meu filho. Está todo mundo fazendo assim, vou fazer para o meu filho assim também, porque deve ser bom para ele. Estou pagando escola super cara. É que, de novo, né, Renato? Eu acho que é uma geração que confunde muito educação com conhecimento. Né? E qual a função de quem da educação, qual a função de quem da conhecimento? Né? Educação é família, sociedade, né? Conhecimento, talvez, sim. Daí seja a escola. A base agora, é a família, não é que ambas são estanques e não se conversam. Né? É lógico, você dá uma determinada educação para o seu filho, você não quer mandar para uma escola que, de repente, tenta ter uma filosofia que conflita, bata de frente com a educação que você está dando, né? Com os conceitos que
que você está dando enfim, de moral, visão de mundo, né? Mas eu acho que é uma geração... Eu tenho a impressão, principalmente, que a geração dos nossos pais, elas confiavam muito no sistema. Exatamente, é isso aí. Eles confiavam muito no sistema. Eu estou pagando uma boa escola, tá tudo bem. Não estava tudo bem. Pô, quem está cuidando da escola é fulano. Pô, fulano tem tais credenciais. É lógico que meu filho vai dar um bom conhecimento, vai ter uma boa educação. E tá tudo a ver. E daí confundindo a educação com conhecimento. Né? Se aquilo fosse um contínuo, se na escola fosse ter um contínuo da educação que ele deu em casa. E que eram coisas que o que hoje você tem que estudar para poder passar para o filho era uma coisa que vinha de forma orgânica nas gerações, né? Que aprendia, vem de gerações, que a Europa foi assim. A Europa passou séculos assim. Civilização ocidental. É um crime não ensinar a Idade Média ou falar que é a Idade das Trevas, isso aí. Isso é só ir lá, é só ver. Né? É só ver, é só ir lá para a Europa e ver com a história. E essa história, esse fetiche pelo conhecimento técnico puro, né? O que só que está escrito, não sei o que lá, tá, eu leio todos os jornais, então eu sei bastante. Não, você não sabe nada. Eu quase não li jornal na minha vida, sabia disso? Eu quase não li jornal. É mesmo? Eu quase não leio jornal. Na minha casa, jornal é o papagaio lá, os passarinhos que leem mais, porque é papagaiola, isso aí entendeu? Eu nunca. E era uma coisa que me criticavam muito quando estava na faculdade. Mas você não lê jornal, você não assina um jornal? Não sei, nunca. Eu acho que eu nunca. Não, pode dizer que eu nunca li. Quando eu estava estudando italiano, eu lia o Corriere della Sera só para aprender vocabulário. Nem sei se esse jornal é importante ou não. Eu pegava porque era fácil, tinha um site, tinha umas notícias engraçadas, eu lia para aprender vocabulário. Mas eu nunca li jornal na minha vida. Você sabe que a gente faz mais coisas, porque a gente conversa esses assuntos, que nem acho que tema para podcast, mas a gente se diverte com algumas coisas, aí tem uns hobbies parecidos, de vez em quando aí, né, compra umas ações, aí se diverte com isso aí, e não leio o Diário do Comércio e Indústria, não leio o Valor Econômico. Mas você sabe, o que leem? O que estuda os filhos desses caras que mandam no mundo? Desses caras de sucesso de verdade? O que eles estão estudando? Como é que é? Caramba. Cara, isso daí é uma discussão tão interessante. Não, o que lê esses bons gestores? Então, mas falando, eu conheço alguns. Então, eles leem filosofia, lê história, gramática, poesia. Olha, esse ano minha filha... Renato, você já viu? Já teve curiosidade? Já chegou na tua mão? Quem está lendo porcaria é a gente. Toda essa geração do final do século XIX, meados para o final do século XIX, começo do século XX, eles não tiveram essa educação mecanicista, tecnicista que a gente teve. Tecnicista, os caras aprendiam a escritura na medicina, em tudo. Pô. Outro dia chegou para mim uma lista de matérias de Harvard final do século XIX. Era gramática, latim, nossa, mas geometria, uma língua morta. Geometria e oratória. Educação clássica. É o quatrívio. Deu certo, né? 2000 anos. Quatrívio, deu né? certo 2000. É aquela história assim. O cara aprendia a pensar. Ele aprendia diferentes esquemas mentais o latim Não, o latim desenvolve teu cérebro. Que é um negócio impressionante, né? Gramática. Olha, eu vou te contar uma história aqui, depois você tira, nem sei se é pertinente, mas é muito boa. O cara não aprendia como funcionava a mitocôndria. Ele aprendia a pensar para entender depois entender. Aí, veja, é o ponto que a gente chegou. Mão, aí você pega uma pessoa dessa que tem essa formação clássica que você falou, você dá qualquer coisa para ela dentro da habilidade, cada um tem habilidade diferente, óbvio, né? Não somos robôs nem clones. Ela faz o que precisar. Você fala, olha, agora você hoje vai produzir pão, você vai construir pontes, vai construir avião. Pô, esse tipo de educação funcionou por 2000 anos. Agora os caras querem fazer balão de saia com meu filho? É doido? Você quer voar num Boeing ou você quer voar num avião que acabou de ser projetado, que nunca saiu do chão, vão testar em você? Não, muito obrigado. Quero ser operado pela técnica clássica, quero voar no avião já testado e quero educar meus filhos do jeito que dá certo há 3.000 anos. Sim. Vai aprender latim, então vai aprender ler poesia, vai ler os Lusíadas, vai ler uma coisa de Shakespeare, vai. Aí depois a faculdade, aí ele pega, senta, estuda e traz faculdade, é fácil. É fácil. Faculdade boa, é fácil, senta, a bunda na cadeira, estuda e entra. Sim. Do mesmo jeito que o monge trapista. O que o monge trapista estudou de cerveja, de produzir comida
no seminário? Ele estudou filosofia, ele estudou teologia, desenvolveu virtude, ele coopera com a graça de Deus, ele reza. E como é que ele chega e dá banho em um monte de MBA aí? Você sabe que tem Você conhece um físico americano, Richard Feynman, que ele é conhecido não só pelo trabalho dele em física, mas ele é conhecido porque ele era um professor assim absolutamente gifted, né? Era um cara que conseguia explicar os conceitos de física mais complexos de uma forma simples que as pessoas entendiam, né? E é muito curioso porque ele nas memórias dele, ele tem uma autobiografia que ele cita 2 anos que ele ficou no Brasil, na década de 50, ensinando física no Rio. Eu não lembro. É uma universidade que se transformou em uma das universidades federais depois. Mas ele ficou 2 anos no Rio ensinando física. E ele já tinha, né, trabalhado no Projeto Manhattan. Alguns anos depois ele ia receber o Nobel de Física em 62, se não me engano, 63. E ele esteve aqui nos anos 50. E ele, na biografia dele, ele cita o seguinte, em relação aos alunos brasileiros. E ele, não é que a gente é pior que os outros, mas assim, foi um insight que ele teve vendo os brasileiros, né? Ele depois diagnosticou isso nos Estados Unidos também, né? Ele estende para os Estados Unidos também. Mas ele identificou nos alunos brasileiros uma facilidade para reproduzir os conceitos muito grande. Os caras sabiam tudo, sabia a fórmula, sabia derivar a fórmula, mas, cara, não existia a compreensão na raiz do conceito que a fórmula demonstrava. Olha, tocou num ponto importantíssimo. Você que tocou num ponto importantíssimo. Hoje em dia é muito difícil você achar escola. O que você acha bastante é centro de adestramento. Então, é o que você definiu. A pessoa é treinada... Imagina, ainda mais em física. Não, né? Ela é treinada para usar um conhecimento e ganhar o prêmio decorrente do bom uso desse conhecimento, que é a nota na prova, sem saber o contexto disso na realidade, para que serve. E aí você vai reclamar, mas seu filho é o primeiro aluno da classe, uma criança de alto desempenho, eles fazem o próprio benchmark. Você já viu isso aí? Um lugar que tem um próprio benchmark? Eu nunca vi isso aí. É uma aberração no sistema, as pessoas não percebem. Não percebem. Então, é exatamente, você definiu isso aí. O ser humano hoje, ele está sendo adestrado, ele não está sendo educado. E eu até usar uma outra palavra, e ainda muitas vezes pervertido. Que é um perigo isso aí. Sim. Porque, veja, a questão, né? A gente nasce com o HD formatado, né? Recém-formatado. O imaginário, e isso é uma coisa que vai ter impacto depois. A hora que você perverte o imaginário de uma criança, que você enche de porcaria, perverter, eu estou falando um termo genérico, para encher de porcaria. Que não precisa ser necessariamente pornografia, pode ser ficar vendo celular, besteira, ficar perdendo tempo. Uhum. A hora que você enche você estraga o imaginário ou enche de porcaria o imaginário, essa pessoa vai ter dificuldade para rezar. Porque, assim, inclusive é um outro ponto, que vocês têm uma oração ativa e uma oração contemplativa. Aí você fala, não, mas ele está falando com Deus, põe no hospício lá. Não é isso aí. A gente tem, não é... E aí você vai ter que diferenciar o que é uma inspiração elevada, né? A voz de Deus, o que é imaginário. Se o teu imaginário está entupido de besteira e só vem porcaria e está super sobrecarregado, não sobra aquele silêncio que você precisa para essas coisas. Então, aí que vira e mexe com a história de santo, porque santo, eles são pessoas que dão muitos exemplos para a gente, né? São João Crisóstomo, ele fala, o santo toca o mundo com a ponta dos pés. Então você está no meio desse mundo que te entope. Então, isso é só para mostrar a gravidade de você pegar uma criança. Por isso que o sistema de educação está extremamente doente. E o Stephen Kanitz, num blog que tem, eu gosto muito do jeito que ele escreve, sim. Não sei se você lê também. Escrevia, né? Tadinho. Escrevia, né? Faleceu. Escrevia. Ele tem no blog dele que ele mostrou que o QI do brasileiro está caindo. Sim.
Era um ponto que ele batia muito. Né? E muito desse emburrecimento que acontece é por essa educação, entre aspas, mecanicista. Que você deu esse nome, achei muito propício, porque assim, a pessoa sabe a fórmula, ele aplica a fórmula, né? E parece que a gente está falando coisas diferentes e digredindo demais, mas não é. A gente está falando da mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. É o escapar dos valores, tirar a educação e, por conseguinte, né, nós estamos falando de educação médica, do conceito da medicina, né? Escapar do humano. Né? Exato. Do humano, que é, claro, o racional, o tangível, o concreto, o mecânico, mas também é uma coisa intangível, né? Que é a alma e no conceito mais amplo. E você veja como um dos frutos disso aí, né? O que significa ser pai de alguém ou ser filho de alguém? Significa que você compartilha da mesma natureza, né? Então, se você é pai dos seus filhos também são humanos. Não dá para imaginar que você é humano vai ter um filho que não é humano. Né? Esse é o próprio... você escuta a voz do pai. Então, vocês são meus filhos. Né? Na hora que a pessoa fala isso aí, que você é o pai de um animal, pai de pet, né? E às vezes é usado até de uma forma irônica, de brincadeira, carinhosa, sim. Enfim, eu não estou dizendo que todo mundo que fala isso está usando o termo filosófico, a maior parte nem sabe o que está falando, essa é uma realidade. Uhum. Mas ou você está elevando o animal a uma natureza superior, ou você está rebaixando a natureza humana. Porque se um é pai do outro, eles têm que ter a mesma natureza. Então, mas o cachorro ele tem uma idade parecida com uma criança de 3 anos. É verdade. E criança de 3 anos funciona muito na base da recompensa. Só que o tempo passa, o cachorro continua igual uma criança de 3 anos e a gente vira um adulto como aqui hoje, por exemplo. Capaz de tomar decisões, capaz de sofrer pelos outros, capaz de dar tua vida pela outra pessoa, capaz de um sacrifício, capaz de tomar escolhas, de ter escolhas, capaz de ter consciência, de querer fazer o bem ou o mal, né? Capaz de até se desordenar nos desejos, coisa que o animal não faz. Uhum. Um dia, eu estava aqui na Avenida Paulista e aí, estava naqueles dias que estava um público bastante eclético, né? E meus filhos conversando entre eles no carro lá e falando, nossa, será que essas pessoas estão vivendo como elas foram feitas para viver, né? Não questionou. Assim, mas que idade tem? 10, 12 anos, pra você ver. Eu acho que a educação que eu estou dando para eles é boa, né? Legal. Graças a Deus, é uma coisa que eu não tive, eu demorei... Hoje meus filhos sabem coisas que eu demorei 40, quase 50 anos para descobrir, tá? Eles realmente são privilegiados. É uma coisa que... É diferente, assim, é uma geração que vem diferente. É diferente. Mesmo. Isso tem na faculdade, tá? Tem uns alunos na faculdade que eu vou te falar, eu aprendo com eles. Eu tenho um grupo de alunos que a gente marca de conversar de vez em quando, umas aulas aí, eu aprendo mais do que ensino. Eu acho que tem a ver com o pêndulo voltando. Tem a ver com esse pêndulo voltando que eu falei, que de 15 anos para cá o Brasil... Mecanicista pro... Mas aí olha a pergunta que eles fizeram, eles ficaram em dúvida, olharam, e passa um de um jeito, outro do jeito, enfim, né? Sim. Sem mais detalhes. E aí um chegou para o outro e falou, eu sei quem está vivendo aqui conforme o seu projeto, né? É quem? A pomba. A pomba foi feita para ser uma pomba, ela é uma pomba. Meio básico. Você tem dúvida que a pomba está feliz? Se é que pode chamar um animal de feliz? A pomba não está com dilema existencial, ela não está querendo fazer terapia porque não acha o sentido da vida dela. Não tem desejo. Não está querendo ser um gavião, ser um pato, ser um cachorro. Ela não tem dúvida o que ela é. Escolhas. Ela está lá, não tem escolhas, ela está andando, sacode na cabeça assim, deu fome, ela come. É um hipotálamo andando. É um hipotálamo. Chega na época da primavera, ela vai lá e bota o ovo dela, acasala, faz e tal. Ela não vai, sei lá, acasalar com o pombinho lá, depois dar uma surra na pomba, porque tem um fetiche com isso aí, ela não vai quebrar os ovos dela para ter que botar o ovo, entendeu? Entendeu que é o negócio? Ela não vai comer até vomitar, passar mal, ela saciou da fome, ela para de caçar, entendeu? De ciscar. É um diencéfalo. Mas a pomba é com a pomba. Ela tá, né? Então, a natureza, o problema é que assim, a maior crise que existe hoje é uma crise de identidade na humanidade. A hora que você vê aquele endpoint do cara que está vestido de cachorro latindo na rua, com alguém levando ele achando que ele é um cachorro, não sei se faz isso, eu não sei. Tem gente que acha que acha mesmo, enfim, é o que divulga algumas notícias aí. Isso é a ponta de um iceberg, é um dos braços da maior crise de identidade, porque essa crise de identidade está no nosso meio também. As pessoas não sabem mais o que elas são. Problema.
Aí que vai a resposta. Aqui eu vou aqui repetir o que eu ouvi numa homilia no dia da Epifania do Senhor, que é 6 de janeiro, na Catedral de São Marcos, em Veneza, que foi uma missa que quem celebrou foi o patriarca lá de Veneza, eu esqueci o nome dele lá. Mas, enfim, é um bispo, patriarca lá de Veneza, e na homilia ele falou, olha, o problema do mundo, que assim, são palavras que ele esclareceu um raciocínio que eu tinha na cabeça, o problema do mundo é uma crise de identidade, e o ser humano não consegue achar sua identidade sem recorrer a Deus. Então aí fechando aqui, né, a gente nem acabou o assunto, mas fechando, essa é a pura realidade. O problema do mundo, vou repetir aqui, até para gravar bonito aqui, ó, o problema do ser humano atual é uma crise de identidade e o ser humano não encontra a sua identidade sem recorrer a Deus. Essa é a realidade, entendeu? Essa é a realidade. Então, é diferente de animal, é diferente porque a gente é assim. Agora, vamos perguntar, de onde veio? Como você sabe, onde é que está o projeto do ser humano? Vamos lá, vamos para trás, vamos procurar. Vamos sair aqui, ó. Nós dois estamos bem intencionados, a gente vai acabar aqui o podcast. Passa aí embaixo, fuma um charuto aí. Eu nem sei fumar charuto, mas enfim, toma um negócio e vamos procurar saber a origem do ser humano. Vamos lá, vamos atrás. O que você sugere para a gente saber? Algum lugar, um livro? Não, sério. Onde é que o manual de instrução, ó. Eu tenho que desmontar, eu virei mecânico, eu vou comprar um manual do carro. Eu vou ser o advogado do outro lado. Procura um livro de genética. Não, tudo bem. Tudo bem, genética. Não, vamos lá. Eu tô falando sério, assim, eu tô invertendo o que eu tô perguntando pro sério pra você perguntar para mim, né? Tô sacaneando o podcast aqui. Mas vamos lá, a gente tá bem intencionado, não estamos de sacanagem. Renato, onde você procuraria? Não, vamos procurar um livro, algum lugar, um dado pra gente saber do que é o ser humano, de onde ele vem. A gente não faria isso se eu te mandar construir um avião. Eu sei a resposta. Não, se eu te falar, Prudente, você vai ter que... Daqui um mês eu quero falar com você sobre construção de... Você vai ser mecânico de avião. A gente é mecânico de gente, assim, sem sulato, né? Tô avacalhando um pouco. A gente troca a peça com o motor ligado, essa é a diferença. Né? Não, mas se for ser mecânico de avião, você vai, sei lá, você vai ligar para a Embraer, para a Boeing, dá um manual aí para você estudar esse negócio, como é que faz, como é que vocês montaram, que combustível põe, onde é que acontece a reação, entendeu? Sim. Você vai querer entender. E o ser humano, a gente é médico, a gente tem que saber o que é o ser humano, concorda? É uma estupidez você ser médico e não querer saber o que é o ser humano. Faz sentido? Sem sombra de dúvida. Não faz. Você põe um caixa eletrônico, é melhor que isso. Põe o dedo lá, mede a pressão, tira a glicemia. É melhor. O médico que não sabe o que é um ser humano tá capengando aí, né? Onde é que tem? Eu já procurei isso aí. Eu tô te falando. A melhor resposta que eu achei tá no Gênesis. É um livro histórico, poético, né? Então você não adianta querer interpretar o pé da letra. Só que hoje não se ensina mais poesia na escola. Você mostra um livro desse, o cara acha que você é louco. Fala, como é possível? Não dá nem para entender isso aqui. É difícil entender mesmo. É difícil entender, né? Você pega os próprios evangelhos, são super curtos, mas você tem a Catena Áurea, você tem o São Tomás de Aquino disseca cada um deles, dando opinião de um monte de filósofos em relação a... Então, mas veja, onde é que está? No Darwin? O Darwin é ótima teoria, explica um monte de coisa na medicina, resistência bacteriana, o tigre, o urso polar branco, o tigre albino em cativeiro que não tem na natureza. Isso explica, é ótimo o darwinismo. Mas veja, se você for procurar, honestamente, estou falando sério, se a gente sair com um propósito honesto, prudente, você vai para cá, você procura onde você quiser, a origem do ser humano. Assim, o que é o ser humano? Você vai rodar, vai acabar, não tem outro livro. Eu não achei, se você achar, me fala. Me fala. Eu vejo, não estou... Entendeu? E lá deixa claramente que existe uma hierarquia na criação. Não tem outro jeito de explicar também essa complexidade. Que o ser humano ele tem uma parte invisível, que é espiritual. Isso eu falo isso com bastante obviedade. Assim, né? Eu acho que isso é uma coisa tão óbvia que não é possível que só eu enxergue. Não é possível, não sou só eu, que está cheio de gente também pensando assim. Né? Tem uma parte espiritual e que, por intercorrências da criação, fruto de uma liberdade que era necessária para a gente poder amar, aí no sentido amor, um amor mais elevado, né? Um ágape, um caritas, ou mesmo um amor ao próximo, sem ser 100% sobrenatural, porque tem uma questão teológica na caridade aí que depois a gente pode até comentar. Por essa questão da liberdade, houve uma turbulência no começo, né, que desordenou um pouco a criação e fez com que a gente perdesse alguns dons que a gente tinha acesso no começo, que não eram dons inerentes da natureza humana, porém dons concedidos acima da própria natureza. Deixa eu dar uma comparação. Imagina uma galinha, vai. Uma galinha não é feita para voar, né? Mas de vez em quando ela voa. Umas magrinhas. São os dons préternaturais, né?
Isso tinha no começo, com a questão do negócio da maçã, lá, o pecado original, a gente perdeu os dons preternaturais. Então, são dons que não são inerentes à natureza humana, mas eles foram dados assim, nessa condição inicial. E daí a gente vem desordenado por uma série de coisas. E a questão, né, que a gente falava, né? Bom, passei talvez 10, 15 anos na colégio de padre, estudando uma geração contaminada. Talvez o problema seja meu, para não vou botar a culpa nos outros, mas nunca entendi essa questão de pecado original, nunca tinha entendido essa questão de missa, o que era. Fui entender isso com 40 anos de idade. Então a gente tem que ter paciência também, porque as coisas são devagar. Então o ser humano, essa é a base do ser humano, né? E, inclusive, esse fetiche pelo intelecto puro, né, que é muito bom, quem tem um intelecto privilegiado tem que usar, a gente tem que usar intelecto, né? A gente não é espírito puro. Né? O intelecto faz parte também da natureza puramente espiritual, também tem intelecto. Mas, enfim, o nosso intelecto humano, limitado bastante pela matéria, ele tem que ser usado. Mas, por exemplo, você tem São José de Cupertino, não conseguia passar na escola. E é um santo que levitava. Então, quer dizer, o intelecto não é tão necessário assim como parece, né? Eu estou esperando um momento da conversa para contar algo. Na verdade, assim, é quase uma confissão. Mas você sabe que... não vou ter a pretensão de juntar tudo isso que a gente conversou aqui nessa história, mas eu acho que diz muito, resume um pouquinho do que a gente conversou. Você sabe que eu, quando estava na faculdade, eu tinha uma visão muito utilitarista e racional do mundo. Eu também, tá? Eu vim eu dessa também. escola. Nossa geração é muito assim. Eu também. E na residência, eu comecei a observar algo que me chamou muito a atenção e um dia eu tive foi uma experiência mesmo. Uma experiência que eu não tenho explicação. A gente na residência e depois como assistentes, não sei se você lembra, mas o neurocirurgião fazia as provas de morte encefálica, né? E, lógico, a prova de morte encefálica ela tem que ser extremamente objetiva e baseada em critérios científicos, enfim. E a nossa, né, o nosso protocolo, o protocolo brasileiro de diagnóstico de morte encefálica, ele é extremamente bem feito, minucioso, baseado na melhor evidência científica para fazer diagnóstico de morte encefálica. Mas chegou um momento que eu tinha a impressão que eu não precisava de nada daquilo, bastava abrir o olho, levantar a pálpebra do paciente. O paciente que e olha, o que eu vou falar, eu sei que é controverso. Não, vamos lá, que agora começou o podcast. Eu vou falar de... Não, eu sei que é controverso, vai ter comentário. Né? Então, justamente. Não, mas vai ter agora que começou, pode encher um copo de água de novo aqui, que a gente vai longe. Mas, cara, na hora que você levanta a pálpebra, você sabe o paciente que está em morte encefálica e o que não está. Falta alguma coisa no olhar. Eu acredito isso aí. Olha, uma das coisas... É difícil, eu sou péssimo para descrever as coisas. Mas assim, é um olhar baço, fixo, sem vida. É incrível. Olha, e você conversa com outros neurocirurgiões, você dá meia garrafa de malte escocês para o cara ali nos jantares de congresso, e volta e meia alguém vai te reproduzir isso. Olha, Prudente... Esse é um tema importantíssimo. Maior parte da minha vida no HC eu fiquei fazendo transplante. Na urologia, a gente também faz transplante, tá? Então a gente faz todo o resto e também faz, não é uma especialidade exclusiva. Mas sempre me incomodou essa questão de morte encefálica. Como que a gente lida com isso aí? Estamos tirando o órgão de um vivo, aí vira e mexe, tem uma notícia aí sensacionalista, fulano estava em morte encefálica, é tudo besteira, eu sei que é pataquada, é revista de cabeleireiro, enfim. E uma vez, coisas da providência, o mundo chama de coincidência e tal, estava na época do Padre Anísio ainda lá no HC, você conheceu ele, me casou, né? Ele fez meu casamento.
E tinha um padre italiano, eu lembro do nome dele até hoje, chama Antônio Pucca, um camiliano, que só estudava morte encefálica. Ou seja, tem muita gente estudando isso aí, de uma forma muito honesta e bem intencionada. Aí eu chamei esse padre para dar uma aula para gente no transplante. E, bom, foi aquela festa, né? Imagina em época de Copa do Mundo, um italiano que adorava futebol, falando uma parte em inglês, uma parte italiana, e falando de futebol no meio, mas a aula dele foi fantástica. Resumindo a história, ninguém sabe exatamente o momento da morte, exatamente, ninguém sabe. Porém, o Brasil é extremamente conservador nessa questão de morte cefálica, e aí tem um ponto que me tranquilizou bastante. Sim. Então ele mostrou uma tabela com os países, falou, tal país usa esse critério, tal país usa esse critério e tal. A gente entende que a alma da pessoa, aquela separação do corpo e da alma ocorre entre X horas nesse processo e tal. E terminou a apresentação dele, né, pedindo para nós médicos, eu peço que vocês estudem esse assunto com muita seriedade e com muito respeito. Porque a gente precisa dos dados de vocês para dar a resposta que as pessoas precisam, né? Porque quem transplanta não está querendo fazer mal, nem te fazer... É claro. Né? E nem é errado. Inclusive, o Congresso de Transplante de 1984, que foi em Roma, quem fez a abertura foi o Papa João Paulo II. Então, quer dizer, ninguém é contra transplante. Está no catecismo da igreja, que é lícito doar órgão, desde que seja livre. Né? Não é lícito você matar uma pessoa para tirar um, óbvio, né? Ou fazer por dinheiro, óbvio que não. Vender, claro que não. Mas o transplante de órgãos é lícito, é moral, é correto. Né? É porque tem uma discussão, só um parênteses, que tem uma discussão teológica importante nisso, que permeia demais o judaísmo, né? Você sabe disso, a gente já discutiu isso, inclusive. E eu acho que permeia o catolicismo também, né? Que era o mesmo motivo pelo qual não podia, pela Igreja Católica, me corrija se eu estiver falando besteira, mas não podia cremar, né? Cremação não é que não pode cremar. Bom, eu não sou um teólogo aí, mas eu vou falar o que eu sei. A cremação é permitida. Agora. Qual que é o entendimento? Porque bom, vamos lá então. Qual que é a finalidade? Qual que é a finalidade do ser humano? Indo direto a ponto teológico aqui, só para a gente responder rápido. A nossa finalidade, o motivo da nossa existência é a santidade, né? A santidade que é um dom de Deus mas exige a nossa cooperação com a graça, que é uma atitude voluntária. Então a gente precisa querer, né? Resumindo rapidamente. E na promessa, que está no nosso credo, inclusive, vai existir um momento da ressurreição dos mortos, que é no juízo final. Então existe a morte, quando separa o corpo da alma, tira a matéria, o juízo particular, que basicamente, eu estou falando de uma forma bem simplificada, basicamente vai te colocar em 3 possibilidades. Ou você se salvou, ou você se condenou. É si mesmo, é reflexivo o verbo, porque é a gente que faz as escolhas, sim, tá? Não adianta culpar os outros, não. Então, se você se salvou, você pode estar em 2 lugares, ou direto para o céu, se você já for santo, tiver uma comunhão com Cristo, né, de uma forma tão intensa que você já tem um amor pleno por Ele, ou você não está condenado, porque você não tem nenhuma atitude sua que pôs uma barreira definitiva com Deus, mas você precisa passar por uma purificação. É como se fosse chegar para o teu casamento só que você acabou de sair de uma cirurgia, está cheio de sangue, ou pisou na lama, você tem que tomar um banho. Essa é uma purificação final que a gente chama de purgatório. Então, essa é a finalidade. E depois, esse é o juízo particular, tem o juízo final. No juízo final, os mortos vão ressuscitar. Então, de alguma forma, o Cristo já antecipou isso aí na hora que ele ressuscitou, só que de uma forma gloriosa, enfim. A energia é a mesma, mas a proporção é outra. O dinamis é o mesmo, mas... E aí, então, por isso, na tradição da igreja, os cristãos tinham o hábito de se enterrar, ainda num respeito de não ter esse pouco caso, né? Porque, veja, a cremação, não é que você vai cremar, transformar em si, então Deus não pode te ressuscitar porque você virou cinza. A gente vai virar nada debaixo da terra, os vermes comem, sobra pó, né? Do pó viemos, do pó voltaremos, né? Então, não é o processo físico ou processo sobrenatural que vai ser impactado. O que tem embutido na cremação e que tem que ser evitado é o descaso com o cadáver. Tipo assim, eu cansei de ouvir isso aí, inclusive de familiares.
Me crema logo isso aí. Morri, me crema, porque eu não quero levar nada, não quero deixar trabalho para ninguém, não quero deixar que espolhe. Me crema, me taca minha cinza no mar, mistura, põe no vaso. Teve até não teve um cantor aí que cheirou a cinza do pai misturado? Não teve um... Não teve, é um famoso aí. Teve um famoso. Tudo bem. Depois vocês conferem se eu estou falando besteira, mas eu acho que cremou o pai, depois cheirou. Ou é lenda, enfim. Mas assim, esse descaso com o defunto, veja, o corpo pode ser. Ele habitou a alma por um tempo. Sim. Então não é para tratar com desrespeito o corpo. Então não é que a igreja proíbe a cremação, mas ela entende, é permitida hoje em dia, o passado. Mas esse é o raciocínio. Né? Que você tem que ter um respeito. Inclusive, veja, se cremou, acabou, jogou no mar, fez o que quiser com a cinza. É muito mais fácil você lembrar dos teus parentes mortos quando está no cemitério, que você tem que ainda, sei lá, pagar uma taxa, colocar um vaso de flor. Pelo menos você reza por eles, entendeu? Porque o morto, depois de uma semana, não tem ninguém rezando pelos mortos. Se não for as missas rezando, tem morto esquecido, tá cheio de alma esquecida por aí, entendeu? Então não é que condena. Mas o transplante é totalmente ilícito. Né? Renato, eu acho que cabe até um outro episódio do podcast, porque você sabe como é, né? A gente vai longe aí nessa conversa. Mas só o negócio da morte aqui, mais um parênteses, né? Que a gente, todo mundo hoje é tudo preparado, né? A pessoa vai lá, se prepara para o vestibular, prepara para aposentadoria, faz previdência, aquela, e ninguém se prepara para a morte. E confesso que me escandaliza, você pegar uma pessoa, sei lá... Você não está falando de fazer testamento. Não, precisa preparar, se preparar para a morte, né? A pessoa, às vezes, está lá com 90 anos, morrendo de medo de morrer. Eu falei, caramba... Não precisa ser muito inteligente. Se pegar uma pessoa... Quantas pessoas com mais de 100 anos você conhece? Meu avô falava isso para mim. E nem era assim super estudado. Meu avô era super humilde, trabalhava desde 12 anos de idade. Ele falava... vovô, que legal, não sei o quê, fazia planos. Quantos você conhece com mais de 100 anos? Mais de 95. Hoje, naquela época, menos gente. Hoje tem um pouquinho ainda. Mais de 90. A nossa idade já tem... Minha turma tem algumas baixas já. Eu não sei se tem. Tem. Então, veja bem, todo mundo se prepara para um monte de coisa que não é certa e não se prepara para a morte. Mas um livro que eu li que é fantástico para se preparar para a morte, que baixa bem a bola da gente, chama Preparação para a Morte, inclusive. Já conta o final, título, né? Inclusive, spoiler, que é de um santo, Santo Afonso Maria de Ligório, que é um santo, doutor da igreja italiano, aí do 1790 e tal, se eu não me engano. Eu sou ruim de data, depois vocês conferem tudo aí. Então, e a gente tem que se preparar para a morte, que é um grande dia. E que é o dia, né, para o qual a gente tem que sintonizar a vida inteira. Porque, veja, é um raciocínio muito simples. Você tem um voo que você tem que sair, sei lá, você tem que viajar amanhã tal hora. O que você faz a conta? Você faz a conta de trás para frente. Meu avião parte às 5 da tarde, eu tenho que chegar no aeroporto 2 horas antes, eu tenho 1 hora de trânsito, vou dar uma margem de segurança, tenho que arrumar a mala, tenho que levantar às 5 da manhã, porque eu quero tomar café, tomar banho, arrumar a mala, pegar um táxi, entendeu? Você conta de trás para frente. E a nossa vida, se a gente pensar um pingo na morte, tiver um pingo de inteligência que todo mundo tem, se olhar de trás para frente, a nossa vida tem que ser totalmente balizada por esse dia, que é o dia que você tem certeza que você vai passar, e no fundo é o grande dia. Ele só não é grande se você fizer tudo do avesso. Então, é aquela história, você não estudou, você acordou na hora errada, pegou o táxi errado, foi para o aeroporto errado, pegou o avião quebrado, falou, não vai ser um grande dia a tua viagem, não vai chegar, vai perder o avião, vai cair, essa porcaria e tal. Agora, se você se preparou direitinho, é para ser um grande dia. Então, não é para escandalizar a morte. E, bom, aí tem várias explicações, porque a morte escandaliza, que também dá um podcast inteiro, mas basicamente são duas, né? Uma porque ela não estava no nosso projeto original. Então, o nosso BIOS não tem a morte prevista. Ela veio como consequência daquela história da maçã e tal, que a nossa teologia chama de pecado original. Porque eu acho que o núcleo accumbens tem tudo a ver com isso aí. Porque ele Não, esse daí eu quero que você deixe a referência do artigo que você... Não, está no jornal, está naquele jornal O São Paulo. Eu escrevi... Isso aí, sei lá. Depois você escreve nos comentários quando publicar o... É que não acha mais a edição em PDF faz tempo, você faz uns 10, 15 anos, sei lá. Porque, veja, é um núcleo lazarento desse tamanho de uma ervilha que cada vez quer mais dopamina. Ou seja, você faz uma coisa que dá prazer, a outra vez você tem que fazer aquela coisa em mais um pouquinho para dar o mesmo dopamina. Pô, sacanagem isso aí, né? Bom. Sacanagem esse núcleo. Eu vou te falar um negócio. Eu queria que você desse uma mensagem final para quem escutou o nosso podcast e
alguma coisa que pudesse levar em pílula de tudo isso que a gente conversou. Bom, estamos falando de medicina, né? Nós somos médicos, né? Compartilhamos uma série de visões de mundo parecidas, né? O que é natural. Acho que a mensagem principal, séria desse podcast, né? É a gente, como médico e ser humano, a gente cuida de ser humano. Então, que a gente faça a nossa profissão dessa forma, exerça a profissão de medicina cuidando do ser humano. É bastante óbvio, né? Mas as coisas óbvias, elas são... As coisas certas, elas são óbvias e são claras, né? As explicações longas que começa a veja bem, eu falo para meus filhos, né? See well. O see well. Então, explica como é que o CDB do Banco Master rendia 150%. Então, veja bem, ó, pega um café, ó, pera um pouquinho aí, meu filho. Não quero jamais, né? O que aconteceu? Como é que quebrou tal coisa em casa? Pai, pera um pouquinho. Não, pera um pouquinho não. Você derrubou, caiu e tudo bem, né? Então, assim, uma mensagem muito simples e clara para sintetizar esse podcast. E que a gente que está na universidade, né, e talvez que se motive a estar lá por causa disso, que a gente mantenha a universidade formando pessoas que vão cuidar de pessoas, né? Parece tão óbvio, né? Parece jargão de propaganda de publicidade, mas não é. É uma verdade, é uma realidade que ela está muito distante do que se fala, né? Está muito distante. A aberração disso é quando chega um paciente no consultório, doutor, eu vi uma técnica tal, você faz em mim essa técnica? Espera um pouquinho. Eu acho que são aquelas coisas óbvias. Não é um paciente que me procura, tá? Porque eu não saio no Instagram fazendo essas coisas. Então, meu perfil de doente é outro. Eles vêm para que eu cuide e acabou, entendeu? Eu acho que são aquelas coisas óbvias que têm que ser repetidas à exaustão. Porque é o básico que, se perder, você perde a essência do negócio. Tudo. Da tela azul, mas pesada. E a gente perder a essência da medicina é perder a essência da humanidade. Porque é uma atividade... tem poucas atividades tão humanas como o exercício da medicina. Sem dúvida. Renato, muito obrigado, cara. Sempre um prazer conversar com você. E, bom, eu queria que você falasse a sua página de Instagram. Eu sempre peço para os convidados falarem, porque eu acho que assim, é uma extensão daquilo que a gente... Frequentemente é uma extensão daquilo que a gente conversou aqui. A minha página, mas assim, eu não uso o Instagram de uma forma profissional, tá? Então, a minha página... Mas eu vejo, você escreve um monte de coisa. Hoje eu escrevi um texto sobre a universidade. Sim, que até fantástico. Talvez motivado por esse podcast, eu comecei a falar, estou falando um pouco da universidade. Então, às vezes, quando eu faço uma outra viagem, eu conto um pouco a história. Mas assim, não tem nada... Não é uma página que eu vou ficar vendendo serviço lá, não é o meu perfil. Talvez eu mude um dia, não sei, mas não é hoje, né, por enquanto. @Renato Falsi. Com C. Com C. Não com 2 S. Renato Falti. Muito obrigado, meu cara. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer. Se não interrompe, a gente vai horas. Bom, meus amigos do Neuroeixo Podcast, muito obrigado e até a próxima.